Olá, estamos aqui na nossa segunda aula, então, sobre terceirização no serviço público. Na primeira aula, analisamos a questão da decisão do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a terceirização na iniciativa privada, e concluímos, então, portanto, que essa decisão não se aplica para o poder público, que não está, por sua vez, amplamente autorizado a terceirizar os seus serviços públicos por ele prestado, pelo Estado prestado. Né? Vamos analisar agora um dos argumentos que o poder público constantemente utiliza, né? Nós vimos na aula passada que há uma razão de ser para que não haja uma procura de profissionais da saúde pelas vagas existentes dos concursos públicos. Muitas vezes os concursos são abertos e as vagas são preenchidas. Analisamos isso na aula passada. Agora a gente vai verificar um dos argumentos que são recorrentes, utilizados pelo poder público para implementar terceirizações, né? Um dos argumentos utilizados é que a mão de obra terceirizada, ela seria mais barata para o poder público. Isso, num primeiro momento, já causa uma certa estranheza, né? Já é estranho, pagando mal no cargo, né, do concurso, né, pagando o valor fixado lá para o cargo, para ser preenchido por concurso, não haja uma procura de profissionais, até porque o valor do cargo é baixo frente àquilo que os profissionais, principalmente os médicos, encontram na iniciativa privada. Causa estranheza que, sendo baixo, e por isso não haja procura, né, que esses profissionais, por outro lado, concordem ou submetam a uma terceirização. Ora, se o valor, e que isso acaba sendo mais barato ainda para o poder público. Por que é mais barato terceirizar? Né? Por que o valor destinado para o cargo não é atrativo, mas se terceirizar torna-se atrativo para o profissional da saúde? Né? Então, enfim, a gente vai analisar esse argumento do poder público. Será que efetivamente é mais barato terceirizar? E eu vou me valer aqui de um estudo realizado pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná, um comparativo que ele fez a partir de dados a ele entregues, ações trabalhistas e de outros dados levantados pelo Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná. Vou fazer uma projeção aqui. Então, é um estudo realizado pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná que nos traz dados que confrontam a terceirização de mão de obra médica com a contratação direta por concurso, né? Então, aqui a gente tem aí o descritivo indicado pelo estudo, objeto, a metodologia empregada pelo sindicato, e, para não perdermos muito tempo, para sermos objetivos, vamos direto à análise dos casos realizados lá pelo CIMEPAR. Então, ele faz um comparativo aqui entre os elementos, a partir de elementos de contratação em 2 municípios do Paraná, municípios situados na região metropolitana. No primeiro município, em 2015, havia uma média de 35 médicos terceirizados por um hospital municipal. Esses médicos eram contratados com vínculo autônomo, né? Eles são contratados como profissionais autônomos, sem vínculo empregatício, sem carteira de trabalho assinado. A natureza da entidade era uma associação sem fins lucrativos. E em outro município, havia uma média de 11 médicos contratados para unidades de saúde, porém com vínculo empregatício, com carteira de trabalho assinada. Vejam, em ambos os casos, nós estamos diante de terceirizações. Em uma, a entidade terceirizada pelo poder público não registrava a carteira dos profissionais de saúde médicos, e na outra havia essa anotação em carteira, mas também era caso de terceirização. Então, na sequência aqui, essa tela do estudo realizado faz um comparativo, né, de quanto custava aproximadamente o valor do plantão, né, por médico. Então, dava ali uma média de R$ 1.100 no município que o médico era contratado como autônomo, não tinha vínculo empregatício, e mais ou menos R$ 1.920 no município, isso custo para administração, né, no município em que havia vínculo empregatício. Nós sabemos que quando há anotação em carteira, né, é um consenso, né, um senso comum, é que quase dobra efetivamente o custo da mão de obra. Então, no município 1.100, no outro 1.920. O custo real a partir do valor pago ao médico, considerando o número de plantões em um determinado município, está ali indicado na tela, no outro também está indicado, e essa planilha nos traz ainda o valor do repasse pelo município a essa entidade terceirizada. Temos aqui na tela seguinte o recorte das imagens dos contratos firmados com o poder público com essas entidades, né, e os valores que eram transferidos, e um dado interessante trazido pelo Sindicato dos Médicos. O Sindicato dos Médicos, para verificar se efetivamente aquilo era mais barato para o poder público, fez um estudo
a partir de demandas judiciais que foram propostas por esses profissionais de saúde contra esses municípios, né? E ele constata que há uma média, no primeiro município onde não havia contratação com carteira de trabalho assinada, de 40% dos médicos terceirizados propondo demandas trabalhistas depois, e no outro 72%, né, dos médicos acabaram propondo ações trabalhistas, né? Evidentemente que não vamos fazer uma análise aqui das causas que geraram o ajuizamento da ação, mas provavelmente sonegação dos direitos desses trabalhadores. Essa próxima lâmina, essa próxima tela aqui apresentada, indica trechos das decisões judiciais proferidas em ações trabalhistas que responsabilizaram o poder público por estas condenações. Em um determinado município, a responsabilidade foi subsidiária e em outro solidária. Por que essa tela aqui é relevante? Porque ela me indica, né, um dado com o qual a administração pública, quando terceiriza, ela não trabalha. Né? Que dado é esse? Os reflexos da terceirização. Muitas vezes, você contabiliza só aquilo que você vai pagar para a entidade privada e não há uma efetiva fiscalização do poder público, e este é o fundamento pelo qual se aplica posteriormente a súmula 331, em razão de culpa em elegendo, de culpa em vigilando do poder público, né? Não há uma fiscalização por parte da administração pública que terceiriza, invariavelmente é assim, com os encargos sociais que vão ser pagos para o profissional terceirizado. Né? A administração pública simplesmente terceiriza, não sabe se o pagamento está sendo correto, se esse profissional efetivamente está sendo contratado com carteira de trabalho assinada ou não, porque, vejam, nós temos que ter, de forma bem distinta, dois fenômenos. O da terceirização, o outro da pejutização. Mesmo na iniciativa privada, né? Quando analisamos lá a decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou a terceirização da atividade fim, o Supremo autorizou a terceirização, que é entre o tomador do serviço e o trabalhador, existe uma interposta entidade, uma interposta empresa. Esta empresa, mediadora da mão de obra, ela tem a obrigação de anotar a carteira de trabalho do empregado, em especial se esse está trabalhando à luz dos requisitos da CLT, subordinação, pessoalidade, habitualidade, onerosidade. Né? Isso tem que estar bem claro. Em momento algum, nem mesmo o Supremo e nem mesmo para a iniciativa privada autorizou a pejotização. Okay? Que seria você simplesmente substituir uma pessoa, prestador de serviço, por uma pessoa jurídica. Uma pessoa física por uma pessoa jurídica. Esse fenômeno não foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, nem mesmo para a iniciativa privada, o que dizer deste fenômeno aplicado ao poder público. Né? Mas aqui essas duas decisões são relevantes por quê? Porque essa precarização das relações de trabalho pelo poder público, essa ausência de fiscalização da administração pública, que muitas vezes transfere a gestão da mão de obra para uma iniciativa privada e lava as mãos, porque é muito mais cômodo, muitas vezes, você deixar o terceirizado, a entidade terceirizada gerir a escala de trabalho de funcionários, controlar grupo de WhatsApp com um monte de profissional lá e montando escala, que muitas vezes é isso que a maior parte do trabalho é esse, né, controlar o grupo do WhatsApp. Né? A administração pública não analisa os reflexos financeiros das ações judiciais que são movidas posteriormente. Né? E isso é que precisa entrar na conta, para você efetivamente verificar se há ou não há um benefício econômico para a administração pública. Aqui há duas telas que demonstram o resultado das ações trabalhistas, em uma ação trabalhista dando R$600 mil e na outra dando quase R$300 mil, uma ação, né, no município 600, no outro 300. E aqui uma tela de conclusão apresentada aqui por quem realizou o estudo, né, indicando que no município em que inicialmente o valor do plantão, que a administração pública imaginou que ia ser paga para o profissional, que seria de R$1.100, acabou custando, em virtude da média dos gastos que o poder público teve com demandas trabalhistas, R$5.000, mais ou menos. Né? E no outro município, em que a entidade terceirizada anotava a carteira de trabalho dos seus profissionais, não implementou uma pejotização, efetivamente havia uma terceirização, mas com a anotação de vínculo do profissional terceirizado, o custo depois, computando-se os gastos com ações trabalhistas, R$4.600. Então, este custo, portanto, é muito mais elevado do que se imagina quando se realiza o procedimento licitatório de terceirização, de credenciamento, seja lá o que for. Okay? Então, esse comparativo aqui com as médias demonstrando o custo muito maior. Okay? E qual seria uma das alternativas aqui para o fim da terceirização, já que o senhor falou, professor, né? Falou e não nos mostrou uma solução. Como solucionar o problema? Então, eu vou citar aqui um exemplo do município de Curitiba, que tem uma fundação pública municipal que terceiriza a mão de obra médica, né? Posso citar outros municípios do Paraná, que têm fundações públicas municipais que terceirizam, e acharam nesse modelo, não estou defendendo o modelo, né? Estou só fazendo um relato
de algo que se constatou como sendo viável e legal, né, constitucional, do ponto de vista da regra do concurso público, que é a questão das fundações públicas. Tivemos, agora não me recordo se em 2019 ou 2020, uma decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo constitucional leis que criam fundações públicas e autorizam a contratação dessas fundações por meio de concurso em regime seletista. Okay? Aqui, esse esquema, essa última tela, demonstra aqui uma estrutura da administração pública dividida em direta e indireta. Na administração pública direta, nós temos a União, os estados, o federal, os municípios. Na indireta, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Okay? Esse esquema divide as pessoas jurídicas da administração pública direta e indireta. Claro que isso aqui é uma regra, né? A gente convive com exceções pontuais no ordenamento, mas nós temos as pessoas jurídicas de direito público, sendo os entes da federação, e as autarquias. Como eu disse, essa é a regra, né? E na administração pública indireta, as empresas estatais, que são pessoas jurídicas de direito privado. Nesse esquema, nós temos as fundações públicas com asterisco ali do lado, porque as fundações públicas, existem decisões nesse sentido, as fundações públicas, elas comportam tanto a personalidade jurídica de direito público quanto a de direito privado. A lei que cria as fundações públicas vai dizer se ela é uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Em sendo ela uma pessoa jurídica de direito público, ela vai estar sujeita totalmente ao regime jurídico administrativo. Os seus servidores vão ser contratados por concurso público para ocupar cargos públicos de regime jurídico administrativo, serão servidores públicos, né? E seguirão os direitos e deveres previstos para os demais servidores do ente da federação no qual essa fundação estiver inserida, né, lá no estatuto dos servidores. Por outro lado, se essas fundações públicas forem criadas com personalidade jurídica de direito privado, né, a elas eu vou aplicar o regime de direito privado. O regime de direito privado previdenciário, né, vão estar sujeitas ao INSS, os seus empregados públicos vão contribuir para o regime geral de previdência, né, não para o regime próprio, vão ter, na verdade, o regime de contratação seletista, como são contratados também os empregados das empresas estatais, e aí que entra uma vantagem ao poder público, uma vantagem constatada aí nos municípios que têm se valido desse modelo das fundações governamentais, das fundações públicas, que é a maior flexibilidade que o regime privado dá a essas entidades, né? Permite que essas entidades contratem profissionais para trabalhar a uma carga horária mais reduzida, porque o regime de direito privado permite, que esses profissionais trabalhem em plantões de 12 horas, compensando jornada de trabalho, turnos de 12 horas, plantões de 12 horas sem pagamento de horas extras excedentes à oitava, mediante acordo coletivo com entidades sindicais, com entidade que representa a categoria. Então, esse modelo de fundação pública tem se mostrado como uma alternativa para que haja efetivo cumprimento da regra do concurso público, como manda a Constituição, e que você consiga tornar atrativa o concurso público para esses profissionais. Porque você consegue pagar um valor da hora maior, mediante negociação coletiva com as entidades sindicais, maior do que você paga pelo cargo lá no regime jurídico estatutário, né, sem precisar de lei para aumentar o valor, porque se o regime privado, esse aumento vem por meio de negociação coletiva, né? Então é mais flexível, é mais vantajoso, não precisa de uma lei que impacte em todas as outras categorias de funcionários públicos e servidores públicos, e essa flexibilidade na fixação da jornada, muitas vezes aumentando ou reduzindo a jornada profissional, de acordo com a demanda do poder público, por aditivo contratual, como é feito com um empregado seletista da iniciativa privada, tem se mostrado uma solução para o preenchimento da mão de obra por concurso, cumprindo a Constituição e evitando a terceirização e a precarização, e muitas vezes essas inúmeras demandas trabalhistas que oneram, no fim das contas, os cofres públicos, né, prejudicando o próprio planejamento da gestão. Ok? Então, encerro por aqui mais essa aula, fico à disposição, agradeço ao professor Luciano Reis pelo convite, e por hoje é só.